Timóteo 3, 16 a 17. Página 1523. 1523. Amém? E a palavra vai dizer assim: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar então sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E muito mais do que da importância da palavra em si, o Senhor quer que nós possamos dar a importância necessária que a palavra de Deus deve ter em nossas vidas. Ela é importante por si mesma, porém, eu, você, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nessa igreja, com a nossa vida, precisamos fazer com que essa palavra comece a se tornar prática. E para que isso aconteça, nós precisamos realmente acreditar na palavra de Deus. Realmente viver, buscar lutar para viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aqui o versículo 16 vai dizer muito claro: toda escritura é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, portanto Deus inspirou. E ainda, o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que a palavra de Deus é a maneira carinhosa que Deus encontrou para se comunicar conosco. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é o meio de comunicação que Deus tem comigo e com você. E tudo que está nela, toda a lei, todo princípio, todo ensinamento, é para que nós possamos a cada dia nos formar como pessoas conforme o coração de Deus. Porque somente pela palavra de Deus nós vamos poder corrigir, repreender, ensinar e ser justo. Porque a palavra de Deus, ela ensina, ela corrige, ela repreende. Por que a palavra de Deus repreende, irmãos? Você vai perguntar, mas por que a palavra de Deus precisa repreender? Porque Deus nos ama, certo? E nos amando, Ele quer a nossa salvação. Porém, existe uma condição que eu e você tem, que chama-se o pecado. Todos nós nascemos pecadores. Ninguém aqui dentro dessa igreja é isento dessa condição. Todos somos pecadores. Porém, Deus, no seu infinito amor, por nos amar tanto, por querer a nossa salvação e por querer que a gente trace o caminho certo, Ele nos concedeu a graça. Ele inspirou homens e mulheres, profetas. Ele levantou pessoas no meio da sociedade, pessoas que em cada tempo, em cada geração, foi levantado como profeta, como homem, como mulher de Deus, para escrever aquilo que Deus colocava em seus corações. E toda essa inspiração divina, irmãos, ela foi feita, Deus fez para que a gente possa trilhar o caminho que leva para Ele. Porque o nosso pecado nos afasta de Deus. A nossa natureza humana tira Deus da nossa vida. Portanto, quando nós começamos a viver pela palavra de Deus, quando nós começamos a estudar, a ler, a meditar, a orar com a palavra e principalmente a obedecer o que a palavra de Deus ensina, nós começamos então a nos aproximar cada vez mais de Deus. E por isso que ela nos repreende, por causa do nosso pecado, por causa das nossas atitudes de pecado. E em todas as circunstâncias da nossa vida, a palavra de Deus vai nos dar uma orientação. Quando nós estamos desesperados, o que a palavra de Deus nos ensina? Esperança. Quando nós temos medo, ela nos diz: não tenhais medo. Segundo os estudiosos, o termo não temas
ele tá escrito cerca de 366 vezes na palavra toda. Ou seja, Deus insistentemente nos fala: não temas. E por que nós hoje, irmãos, apesar do mundo ter tantos e tantos milhares e milhares de anos, continuamos firmes, temos o anúncio, sabemos da existência de Deus? Por causa da palavra. Por isso que nós precisamos, irmãos católicos, retomar o bom uso da Sagrada Escritura. Precisamos meditar, orar com a palavra, buscar entender. E a igreja, na medida em que nós vamos buscando crescer na palavra, no conhecimento, no entendimento da Bíblia, a igreja também tem o seu catecismo, que nos orienta, que nos ensina, que nos ajuda a entender a palavra, principalmente naqueles temas, naqueles assuntos dos quais nós talvez tenhamos alguma dificuldade. E hoje, nessa noite, Deus vem nos exortar a viver a palavra de Deus. Lá em João, na carta de João, ele vai dizer assim: como sabemos que alguém ama Deus? Quando esse alguém cumpre os mandamentos de Deus. É muito comum nós ouvirmos pessoas falar assim: eu acredito em Deus, eu amo Deus, Deus é o primeiro na minha vida. Mas na sua própria vida, na prática, na sua existência, ele não traz sinais de alguém que realmente cumpre a palavra de Deus, que obedece os mandamentos de Deus. E muitas vezes, irmãos, algumas coisas na nossa vida começam a não dar certo, porque nós desobedecemos a Deus. Nós muitas vezes não cumprimos os mandamentos de Deus, que está na palavra. Aí nós começamos a fazer a nossa própria religião. Eu vou na missa quando eu quero, quando me dá vontade, quando eu não estou com preguiça. Aí eu começo a criar a minha religião, a minha doutrina, a doutrina pessoal, onde eu sirvo a Deus conforme eu gosto, conforme eu sinto. Mas não, irmãos, nós precisamos viver conforme a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. A igreja nos dá os seus mandamentos, nós temos os ensinamentos, as orientações da igreja. Quantas vezes nós católicos não estamos nem aí para o que a igreja está ensinando, para o que a igreja está dizendo? Por quê? Porque nós estamos em atitude de desobediência à palavra de Deus, e nós precisamos retomar essa obediência, retomar o zelo, o amor, e acreditar, irmãos, que o que está escrito aqui é a verdade, porque toda a escritura é inspirada por Deus. E ainda, lá em Apocalipse 21, no versículo 5 vai dizer assim, então, o que está sentado no trono disse: eis que renovo todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em Apocalipse vai dizer: escreve. Escreve isso que Deus está falando, porque essas palavras são fiéis. São fiéis àquilo que está no coração de Deus. E é verdadeira, porque está de acordo com a verdade de Jesus Cristo. E nós precisamos urgentemente ajustar as nossas vidas à palavra de Deus. Precisamos renunciar àquilo que a palavra diz que é pecado. Precisamos deixar mão daquilo que a palavra de Deus fala que não nos leva para o céu, irmãos. Tudo aquilo que a palavra vem dizer que nos tira da presença de Deus, nós precisamos traçar uma luta. Talvez você vai falar assim para mim: mas Regiane, para mim é difícil. Mas é por isso que quando nós vamos caminhando com a igreja, por isso que hoje, antes de começarmos, nós clamamos o Espírito Santo.
Porque é a partir do Espírito Santo, é a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo desça nas nossas vidas, é que nós vamos obedecer a palavra de Deus. Por isso, irmãos, precisamos ser dóceis ao Espírito. Precisamos deixar o Espírito Santo abrir o nosso coração. E a partir desse momento nós vamos viver uma vida com Deus, cumprindo a sua palavra, porque ela é fiel e verdadeira. E ali no versículo 6 de Apocalipse 21 vai dizer ainda: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Irmãos, isso aqui é uma promessa de Deus. É Deus prometendo que aquele que tiver sede dessa palavra, aquele que tiver sede da verdade dele, ele dará água viva. Porque sabe, o mundo está só nos dando água suja. O mundo só nos diz mentira. E muitas vezes a gente é tentado a desacreditar nas palavras de Deus, porque nós estamos vivendo numa sociedade onde a mentira é muito presente. Principalmente, um exemplo muito claro, quando nós falamos de mentira, de palavra mentirosa, é muito comum vir o que na nossa cabeça? Os políticos corruptos. Porque são pessoas que prometem, e muitos deles, não todos, tem também pessoas sérias no meio da política. E se ainda não tem mais pessoas sérias na política, é por nossa culpa. Porque muitas vezes, no momento eleitoral, nós não escolhemos alguém conforme a palavra de Deus. A gente não busca alguém que seja temente a Deus para votar. Muitas vezes a gente vota em pessoas por interesses pessoais. E só retomando aqui, na missa de Corpus Christi, o nosso bispo, quem esteve presente, ele foi muito taxativo nesse sentido. E por que muitas vezes nós nos corrompemos? Porque a gente não vive a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus, irmãos, é tudo isso. Estou aqui dando um exemplo. Até porque estamos nos aproximando de um momento onde nós vamos ter que ter uma decisão eleitoral na nossa cidade, em todas as cidades. Estou tomando aqui esse exemplo que é presente para nós. Que em todas as coisas da nossa vida nós temos que fazer iluminados, pautados na palavra de Deus, buscando a verdade, a sabedoria, a justiça. E quando eu e você realmente tivermos sede, fome dessa palavra, nós receberemos água viva. Porque a palavra de Deus, ela renova o nosso coração. Ela converte o nosso coração. Ela cura a nossa vida do pecado que nos machuca, das consequências ruins que o pecado traz para nós. E ali vai dizer assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E o versículo 8, ele é muito forte. Ele vai dizer assim: os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e os mentirosos terão como um quinhão o tanque ardente do fogo e enxofre, a segunda morte. Ou seja, o versículo 8, irmãos, ele vai elencar ali tudo aquilo que a gente se torna quando a gente não acredita na palavra de Deus. Quando a gente não busca ter uma vida em obediência ao mandamento divino, nós vamos tornar-se pessoas assim, tíbio, infiel, idólatra. O que é o idólatra? É aquele que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. É aquele que confia a sua vida, a sua situação financeira, e Deus sempre em segundo lugar. Aquele que não coloca Deus como o primeiro lugar em sua vida, como o único no seu coração. E você e eu nessa noite estamos convidados
acreditar na palavra de Deus, a dar cada vez mais à palavra de Deus a importância que ela merece ter. Para fechar esse momento, irmãos, nós vamos então mais uma vez olhar para dentro de nós. E tudo aquilo que talvez nós sabemos que não vai de acordo com a palavra de Deus. Talvez a minha vida, algum vício, algum pecado, algo que a palavra de Deus repreende, ensina que não podemos fazer. Que nós nessa noite possamos abrir o nosso coração para receber a água viva. Porque Deus não nos condena. Portanto, Ele nos exorta para que a gente abandone as práticas erradas e deixe que essa água viva toque o nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente receber a coroa da vida. E eu te pergunto, você quer receber a coroa da vida? Você quer estar com Deus na eternidade? Você quer fazer parte, como ali diz o versículo 8, daqueles infiéis, dos tíbios, que herdarão o fogo e o enxofre? Não, né? Ou você quer beber da água viva? Então, irmãos, vamos fazer um propósito nessa noite. Um propósito de amar a palavra, de acreditar na palavra de Deus, de obedecer aquilo que a palavra nos ensina, a viver os mandamentos, amar, não roubar, não adulterar, não pecar contra a castidade, amar o próximo como a ti mesmo. Por isso eu convido você, mais uma vez, fica em pé. Vamos fazer um instante. E eu te convido agora, irmão, a você tomar uma postura diante, uma postura espiritual nessa noite na sua vida. Que você possa agora se colocar mais uma vez na presença de Deus. E eu convido você a fazer a sua decisão pessoal por obedecer aquilo que Deus ensina. Feche os seus olhos. Você possa agora falando para o Senhor: Senhor, nessa noite eu quero obedecer a tua voz. Eu quero obedecer, Senhor, a sua palavra. Me ensina, Senhor, nessa noite a dar a importância à Bíblia, a ler, a orar com a tua palavra, a entender. Senhor, nessa noite, que essa água viva possa tocar o meu coração. Que essa água viva, Senhor, nessa noite possa transformar a minha vida. Você, irmão, que está com a tua vida destruída, que está com o teu coração arrebentado, receba a água viva de Deus. Receba a água viva do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa água que renova, que restaura, que liberta, purifica. E nós sabemos que essa água viva faz tudo isso porque a palavra de Deus nos ensina. E eu desafio você agora, irmão, a dar um passo na sua fé. Acredita, toma posse e beba da água viva, a água que dá a vida, a água que tira toda a morte, que tira toda a tristeza, toda a depressão. E pela força da palavra de Deus, em nome de Jesus, todo aquele que dentro dessa igreja agora que se encontra em depressão, em nome de Jesus, agora seja liberto. Toda enfermidade que tem tirado a sua felicidade, você que tem tido muito, tem chorado muito, em nome de Jesus, agora receba a água da vida, a água que liberta. E vai tomando posse, irmão, da palavra de Deus. Vai tomando posse da palavra de vida, a palavra que nos salva, a palavra que nos leva para os céus. O Senhor está derramando a sabedoria para compreender a palavra de Deus.
Até mesmo você que muitas vezes dizia: mas eu não consigo entender, mas eu não entendo a Sagrada Escritura. O Senhor está te dando agora um entendimento, o dom da sabedoria. Toma posse, meu irmão. O Senhor também está derramando aqui nessa igreja o desejo por ler, por orar com a palavra de Deus. Você que há muito tempo talvez não tem mais lido a Bíblia, ou até mesmo não tem dado à Bíblia a importância necessária. Nesse instante o Senhor está tocando no seu coração, está suscitando em você um desejo muito grande pela palavra, um gosto, uma fome, uma sede pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. O Senhor mostra no meu coração que Ele está curando uma pessoa que certa vez, no momento em que você foi fazer uma leitura, é como que se alguém risse ou tirasse sarro de você, alguma coisa nesse sentido. E naquele momento você se sentiu tão constrangido que você ficou envergonhado e você criou um bloqueio. E hoje você tem dificuldade de ler e até mesmo de compreender as coisas quando você lê, principalmente na palavra. O Senhor está te curando agora dessa dificuldade. E você vai perceber que a partir de hoje, você, até mesmo eu digo para você, quando você chegar em casa, você abra a palavra de Deus, abra no Santo Evangelho, ou até mesmo anota essa palavra que a gente leu aqui hoje à noite. Chega em casa e você vai ler, e ali você vai perceber a ação de Deus, o Senhor abrindo a sua mente, abrindo a sua sabedoria para entender aquilo que Ele quer para a sua vida. Até mesmo o Senhor está dando muitas graças para que a partir de hoje, todas as vezes que você tiver uma dificuldade, o Senhor vai falar com você na Bíblia, na palavra. Toma posse, meu irmão, toma posse nessa noite, porque você vai perceber que a partir de hoje, até mesmo quando você for ler a Bíblia, vai ser diferente. E eu convido você agora a erguer os seus braços. Vai erguendo os seus braços junto comigo. E vai agradecendo a Deus pelo dom da palavra. Vai agradecendo o Senhor por ter inspirado homens e mulheres a santa verdade, a verdade que nos liberta. Vai soltando a sua voz, irmão, e vai fazendo o seu louvor para Deus. Vai agradecendo ao Senhor nesse momento. Vai bendizendo pela santa palavra. Vai fazendo o seu agradecimento. Senhor, nesse momento eu quero te louvar e te bendizer pela sua verdade. Eu te louvo, Senhor, porque nos fala. Eu te louvo, Senhor, porque libertou o seu povo. Eu te louvo, Senhor, pela sua igreja. Vai soltando o seu louvor ao Senhor, vai agradecendo. Muito obrigada, Senhor, eu te agradeço nessa noite. Eu te louvo, Senhor.